Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães, você só encontra aqui. Olá, seja bem-vindo à primeira edição de 2015 do Jornal do Marcos. A gente deseja para você sempre muita saúde, paz e, claro, muita felicidade. E vamos em frente, acompanhe comigo os destaques dessa edição. Faltando menos de um mês para o Carnaval, você já se perguntou sobre o risco de doenças como o ebola chegarem ao país durante a festa de rua aqui em Salvador? Hoje você vai saber como as secretarias municipal e estadual da saúde estão se preparando para evitar que isso aconteça. É verão na Bahia. Você sabia que os casos de violência sexual contra menores de idade aumentam consideravelmente nessa época do ano? O JM de hoje vai mostrar o lançamento de uma campanha para conscientizar a sociedade sobre a gravidade desse problema. E ainda, como está o Haiti 5 anos depois do terremoto que devastou o país e que deixou mais de 300 mil mortos? Veja agora no Jornal do Marcos. Boa tarde. A menos de um mês do Carnaval, muita gente já está contando os dias para a chegada dessa que é considerada a maior festa de rua do planeta. Ainda mais com o anúncio da Prefeitura de Salvador, feito nos últimos meses do ano passado, de que o Carnaval de 2015 tem como objetivo, tem como meta, bater todos os recordes dos anos anteriores, tanto em animação quanto em turismo. E a gente sabe que tanta gente vinda de fora e reunida num só lugar aumenta e muito os riscos da propagação de doenças. Ainda mais sabendo que 2014 foi um ano marcado por diversos surtos, como o do ebola, do vírus H1N1 e aqui na Bahia especificamente, da febre chikungunya. Será então que nossa cidade está preparada para impedir que essas doenças cheguem até nós? E se chegarem, como evitar um surto? É o que você vai saber agora na reportagem. No Carnaval de Salvador é assim. A agitação e a alegria tomam conta dos foliões que pulam e cantam nos já tradicionais circuitos da cidade. Mas é preciso ficar atento. Com a proximidade da festa de rua, a maior do planeta, segundo o livro dos recordes, surge o medo de que algumas doenças que no ano passado deixaram em alerta os serviços de saúde em todo o mundo entrem na capital baiana nesse período. A proximidade dos foliões e o fato de muitos deles virem de outros países aumenta essa preocupação. O imunologista Osman Barbosa explica os riscos. Quando você reúne um número muito grande de pessoas num determinado espaço, pessoas provenientes de diversos locais, essas pessoas podem trazer cepas novas de vírus, de bactérias e até protozoários. O resultado é que se essas pessoas se aglomeram, como por exemplo no Carnaval, esses parasitas podem passar com facilidade de uma pessoa para outra, principalmente sabendo que a possibilidade da troca de fluidos corporais, seja pela saliva, seja pelo suor, até em relações sexuais, que ocorre com mais frequência durante uma festa como o Carnaval, o risco, portanto, se torna muito grande. No ano passado, algumas das doenças que chamaram a atenção das autoridades sanitárias foram o vírus H1N1, que chegou a matar uma pessoa no interior da Bahia, e a febre chikungunya, que segundo o último balanço de 2014 do Ministério da Saúde, infectou 2.258 pessoas em todo o Brasil, sendo 1.015 apenas na Bahia. Apesar de parecer uma realidade distante no país, o maior de todos os temores é o vírus ebola. De março de 2014 até esse mês de janeiro, o surto de ebola já matou mais de 8.000 pessoas. Mas apesar do número, o Ministério da Saúde considera baixo o risco de uma pessoa infectada com o vírus chegar ao Brasil. De acordo com o mesmo órgão, cada estado possui um hospital de referência para o tratamento da doença. Aqui na Bahia, a orientação é transferir os pacientes com suspeita de contaminação para o Hospital Couto Maia, em Monte Serrat, aqui em Salvador. De acordo com Enio Soares, subcoordenador da Vigilância Epidemiológica Municipal, as medidas tomadas para impedir a entrada do vírus ebola incluem o monitoramento das pessoas vindas dos países africanos onde houve surto da doença. Todas as pessoas que chegam do continente africano, dos países que estão acontecendo a transmissão intensa do ebola,
essas pessoas elas são orientadas e são monitoradas. O período de incubação do ebola, ou seja, desde quando o indivíduo entra em contato com o vírus até o aparecimento dos sintomas do ebola, ele leva cerca de 21 dias. Então as pessoas que vêm desses locais, né, que chegam no Brasil, elas são monitoradas pelo menos, no mínimo, 21 dias. E elas são monitoradas, não são elas, todos os seus contatos. Ao ser questionado sobre a mesma pergunta, Juarez Dias, coordenador da CEVESP, a Coordenação Estadual de Vigilância às Emergências em Saúde Pública, completou dizendo que os grandes hospitais do estado já possuem um núcleo capacitado para lidar com o ebola e com outras doenças em que seja necessário isolar o paciente. Os hospitais grandes que têm atendimento, como por exemplo o Hospital Couto Maia, os hospitais privados, então todos eles são comunicados, lá tem um núcleo de epidemiologia hospitalar e que nos informa as ocorrências. Então, todo o acontecimento que tem nessa área pública, nós temos conhecimento e nós vamos interferir, vamos agir para que esse indivíduo tenha um atendimento dele e não servir na população. Agora, numa situação hipotética, o que a gente faz se o ebola de fato entrar na Bahia? Olha, aí nós teremos que ter todo o cuidado. Esse indivíduo vai ser, primeiro ele será retirado do local em que ele está coabitando. Então, infelizmente, eu vou ter que restringir o ir e vir dele. Ele vai ter que ir a uma unidade, nossa unidade de referência, hoje, por exemplo, é o Hospital Couto Maia. Ele ficaria nessa unidade, lá ele teria o atendimento, porque lá está se montando uma estrutura com médicos que vão estar capacitados, com equipamentos, para que ele tenha um atendimento até o momento que ele seja transferido para o Rio de Janeiro, que nós temos um hospital de referência, que é o Hospital Evandro Chagas, que é da Fiocruz do Rio de Janeiro. Enquanto isso, vamos monitorar todo o trajeto dele, onde ele esteve, contato com quem, teve algum relacionamento mais íntimo com alguém. Então, todo esse pessoal será rastreado, será monitorado, para que você evite que eles adoeçam ou que ele dissemine para outras pessoas. Agora a gente sabe também que outra preocupação em 2014 foi o vírus H1N1, que fez uma vítima no finalzinho de outubro no interior do estado. Já há alguma medida para controlar o avanço do vírus e impedir a propagação dele durante o carnaval também? Também, porque nós fizemos campanha de vacina. Lembre-se que a vacinação contra o H1N1, que começou no mês de abril, ela foi extensiva, não só era a população idosa, era para gestantes, adolescentes, crianças, pessoas com alguma comorbidade. Então, isso nos deu uma tranquilidade, dizer para você que praticamente hoje o risco de ter epidemia de H1N1 é muito menor. Já sobre a chikungunya, cujos casos aumentam no verão devido à alta proliferação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, Enio Soares comentou os planos da vigilância municipal para conter a doença. Pelo nosso plano de contingência, todo caso suspeito de febre chikungunya na nossa unidade municipal ou na rede hospitalar, do nosso conhecimento, a gente adota a medida de controle fazendo a borrifação espacial, né, e a identificação de foco na área de residência do indivíduo, na área onde aquele indivíduo trabalha e ainda na área do indivíduo estuda. Ainda sobre a chikungunya, Juarez Dias explicou que na Bahia a doença não é uma epidemia e que todos os casos registrados no estado foram em pessoas que estiveram no município de Feira de Santana ou no de Riachão do Jacuípe. Não é epidemia, ela foi um surto que aconteceu em Feira de Santana e região de Jacuípe. Os casos que nós temos em outros municípios, como em Salvador, todos têm uma ligação direta com Feira, ou passaram por Feira, ou transitaram, coabitaram por Feira de Santana. Juarez também lembrou daqueles cuidados básicos que podem partir de você para impedir a proliferação do mosquito transmissor. Lembrar de que o combate ao vetor é responsabilidade do Estado, enquanto órgão público, como é também do cidadão. Ele tem que fazer a parte dele, não deixar nenhum material acumular água. Se ele tem um quintal, se ele tem uma área que pode acontecer chuvas, molhar, então não deixar copos, garrafas de boca para cima, casca de ovo e plantas, principalmente plantas aquáticas, sempre tem que colocar areia, que é para tirar essa água e evitar que ali sirva de reservatório para o mosquito. E para você curtir o seu carnaval da melhor forma e bem longe desses males, vale a pena ficar ligado nas dicas do Juarez. As pessoas se privam muito de alimentação e de repouso. No carnaval se brinca como se fosse o mundo se acabar amanhã. Se esgotam.
E além disso, tem uma alimentação extremamente eficiente. A gente imagina que comer uma feijoada vai servir para a gente ter alergia durante o dia inteiro. E na verdade, a gente devia estar tomando coisas mais leves, era frutas, verduras, né? Comer um lanche mais saudável. E a gente continua falando sobre esse tema. Nós entramos em contato com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fica lá em Brasília, e ela enviou uma nota afirmando que segue as diretrizes da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde para o controle de doenças. Na mesma nota, a Anvisa informou ainda que, especificamente para impedir a entrada do ebola no Brasil, vem checando a origem e o quadro de saúde do viajante. Além disso, ela esclareceu que está enviando comunicados para os capitães tanto de aeronaves quanto de embarcações para que eles relatem os casos suspeitos, que são aqueles de pessoas que recentemente estiveram em algum dos 3 países da África Ocidental por onde a doença se espalhou. São eles Serra Leoa, Libéria e Guiné. E além das doenças que se propagam com mais facilidade durante o carnaval, outra preocupação do verão baiano é a violência sexual contra crianças e adolescentes. É que nessa época do ano, os crimes desse tipo aumentam consideravelmente. E para discutir as soluções para esse problema, um debate entre pessoas envolvidas com o tema foi realizado em dezembro aqui na capital. O evento marcou o lançamento de uma campanha para conscientizar as pessoas da importância de ficarem atentas e, claro, de denunciarem. O debate para analisar o atual cenário do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes foi no auditório do Hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, e contou com a presença de representantes de áreas como a Justiça e o setor de turismo, além de entidades diretamente ligadas ao tema. Todos engajados na luta para frear os altos índices de um crime cujo combate deve partir de toda a sociedade. De acordo com dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, somente entre janeiro e abril de 2014, a Bahia contabilizou mais de 800 denúncias de violência sexual entre crianças e adolescentes. Desse total, mais de 250 vieram aqui da capital, Salvador, que ocupou em 2013 o 3º lugar no ranking desse tipo de denúncia entre as 12 cidades sede da Copa do Mundo. Para mudar esse quadro, a campanha que será veiculada durante todo o verão está sendo lançada nesta terça-feira, dia 16 de dezembro. As ações da campanha, intitulada Eu Cuido, Nós Cuidamos e Você, contam com a distribuição de peças nos pontos turísticos da cidade e com atividades envolvendo jovens nas escolas. A promotora do Ministério Público, Márcia Guedes, que participou do evento, citou as ações tomadas pelo órgão para coibir os casos de violência sexual infanto-juvenil. Nós elaboramos kits para subsidiação dos promotores de justiça. As promotorias criminais também têm sido conclamadas pelo coordenador criminal a um acompanhamento mais dinâmico aos processos judiciais criminais contra crianças e adolescentes. E recentemente nós elaboramos a tarja e o selo que vai identificar todos os documentos e processos que entrem no Ministério Público que tenha por vítima criança ou adolescente em situação de violência sexual, para que tenha prioridade na apreciação e na devolução para o Poder Judiciário. Já Luciana Reis, coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, explicou o objetivo da organização e criticou a falta de iniciativas que ajudem no combate ao problema. Tendo esse caráter de controle social, o Comitê de Enfrentamento, ele visa acompanhar o que no estado da Bahia está sendo feito efetivamente para coibir tais atos violentos contra crianças e adolescentes, especificamente sobre a exploração sexual. E o que a gente tem, na verdade, são poucas políticas no que diz respeito a esse enfrentamento direto. Então nós trabalhamos com campanhas, nós trabalhamos com ações de sensibilização e de mobilização, mas políticas efetivas na área de exploração sexual, de enfrentamento dessa exploração sexual, a gente infelizmente não tem. Inclusive nós temos um plano de enfrentamento à violência sexual vencido e que esse comitê tenta sensibilizar os nossos governos para que esse plano ele seja revisto, revisado, para que de fato seja um instrumento que a sociedade possa seguir. Quem também esteve no lançamento da campanha foi Valdemar Oliveira, coordenador do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. A nossa equipe, ele falou dos principais desafios enfrentados pela instituição e fez um apelo ao setor empresarial. Olha, um dos grandes desafios que nós enfrentamos é recurso.
a disponibilidade de recursos é muito escassa. Nós ficamos, primeiro que nós temos uma equipe muito limitada, muito enxuta, né? E as nossas ações também se limitam em função exatamente da exiguidade desses recursos. Depois também eu acho que deveríamos ter, o setor empresarial devia ter mais sensibilidade. O setor empresarial da nossa cidade, do nosso estado, ele não tem ainda, não despertou ainda que ele deve contribuir para o enfrentamento dessa grave questão que é a violência sexual vitimando criança e adolescente. Silvana Ross, que é presidente do Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia, explicou de que forma os profissionais da área também podem auxiliar na diminuição dos atos de violência sexual contra meninos e meninas. É imprescindível a participação do profissional guia de turismo. Nós estamos atuando em diversas áreas na cidade de Salvador, especificamente aqui no bairro do Rio Vermelho, que tem uma demanda turística muito acentuada. Então, eu acredito que o profissional ele venha colaborar com esse enfrentamento do turismo sexual diante quando ele vá ser convocado a indicar algo ou a chamar crianças ou adolescentes para a prática do turismo sexual e dizer, não, eu sou um profissional, eu tenho o direito e o dever de estar protegendo as nossas crianças e também mostrar para aquele visitante que nós não temos esse turismo. Nós temos um turismo histórico, um turismo geográfico, um turismo gastronômico, o turismo de sol e lazer e também inserir toda a concepção da historiografia da cidade de Salvador e do nosso estado da Bahia. E olha, um incêndio tomou conta de um restaurante na praça de alimentação do Salvador Shopping, aqui na capital, por volta da 1 da tarde do último dia 10. Os bombeiros do próprio shopping conseguiram apagar as chamas e o resultado foi esse aí das imagens. Muita fumaça. Testemunhas disseram que algumas lojas chegaram a fechar justamente por causa dessa fumaça que se espalhou e pôde ser sentida até no primeiro piso do shopping. E olha que a praça de alimentação onde ocorreu o incêndio fica no 3º piso. Segundo a assessoria do Salvador Shopping, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. Ninguém ficou ferido. Confira agora o que foi destaque durante a semana. O metrô de Salvador vai ter 2 de suas estações fechadas, sempre aos sábados até o mês de março. As estações são a do Acesso Norte e a do Retiro, essa última inaugurada no fim de agosto. Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o sistema, o motivo do fechamento é a realização de obras nos trilhos do metrô. Obras essas que já começam nesse sábado, dia 24. Já as estações Lapa, Campo da Pólvora e Brotas funcionam das 8 da manhã até a 1 da tarde, exceto em 2 sábados, 28 de fevereiro e 3 de março, quando todas as estações vão ficar fechadas para obras. O metrô de Salvador continua em fase experimental e funciona gratuitamente, tanto nos dias úteis quanto nos sábados. Depois do apagão que deixou às escuras 11 estados e o Distrito Federal na última segunda-feira, dia 19, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, informou nesta quarta que importou energia da Argentina. O objetivo foi complementar a demanda no período máximo de consumo aqui no Brasil. De acordo com o ONS, o uso da energia elétrica da Argentina ocorreu na terça-feira, um dia depois do apagão, e foi equivalente a 165 megawatts, ou seja, 22% do total da energia consumida no Brasil nesse mesmo dia. O ONS informou ainda que o envio da energia pela Argentina foi feito por 2 vezes na terça-feira, uma pela manhã e outra à tarde. E por falar em Argentina, as investigações sobre a morte do promotor argentino Alberto Nisman constataram que a porta da casa dele não estava fechada com chave e poderia ser aberta por qualquer pessoa. As afirmações foram feitas por um chaveiro, o mesmo que abriu a casa do promotor para que a mãe dele entrasse, depois que ela foi alertada pelos guarda-costas do filho de que algo estranho poderia ter acontecido, já que ele não respondeu à campainha e nem ao telefone. Alberto Nisman foi encontrado já sem vida no apartamento onde morava, em Buenos Aires, no domingo à noite. No dia seguinte, o promotor iria comparecer ao Congresso para informar os detalhes de sua denúncia, em que acusava a presidente Cristina Kirchner de acobertar terroristas iranianos, responsáveis pelo atentado a um centro judaico, em 1994. Na ocasião, 85 pessoas morreram.
Bem, no último dia 12, o terremoto que devastou o Haiti completou 5 anos. 5 anos do dia em que um dos países mais pobres, mais carentes do mundo, viveu a pior catástrofe de sua história. E a gente segue falando sobre esse assunto, agora com a presença aqui no nosso cenário do repórter Gabriel Rodrigo. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Antes da gente exibir essa reportagem, eu queria que você dissesse para o público que está nos assistindo o que é que você achou, o que é que você sentiu quando viu as imagens que a gente separou para fazer essa matéria. Olha, Marcos, boa tarde a todos. Eu me senti muito angustiado, isso porque, como em qualquer imagem de tragédia, destruição, a impressão que a gente tem é que aquilo nunca vai acabar. Por outro lado, a ajuda dos missionários, envolvendo o exército e tudo mais, contribuiu e tem contribuído muito para a reconstrução desse país. E é o que a gente realmente espera, né? Que eles consigam se reerguer, afinal é um povo muito carente, que sofre bastante com a pobreza e tudo mais. Agora, na sua opinião, o que é que o público pode esperar dessa reportagem? Olha, sem sombra de dúvidas, um exemplo muito grande de superação, afinal não existe mal que dure para sempre. Vamos ver então essa matéria? 35 segundos. Bastou esse tempo para o país que carrega o título de mais pobre do continente americano se reduzir a poeira e a escombros. O terremoto de magnitude 7 atingiu prédios e casas, além de escolas, hospitais, redes elétricas, sistemas de comunicação e até os transportes. Nem mesmo o Palácio Presidencial ficou a salvo da destruição causada pelo intenso tremor de terra. Mas o pior ainda não tinha chegado. Com o passar dos dias, a demora no atendimento dos pedidos de ajuda gerou a insatisfação da população que saiu às ruas em protestos violentos. Uma onda de saques chegou a tomar conta do país, que ainda enfrentou, meses depois, uma epidemia de cólera, graças à precariedade no atendimento de saúde. Até o final de 2011, quase 2 anos depois da tragédia, essa epidemia já havia matado mais de 7 mil haitianos, segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde. 5 anos depois da tragédia, que terminou com a morte de mais de 300 mil pessoas, o Haiti começa a se reerguer. O trabalho de missionários de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, é peça fundamental na luta pela reconstrução do país. Os missionários prestam ajuda humanitária aos mais necessitados, como idosos e crianças. Além disso, eles também participam de projetos para a alfabetização de adultos. 1.200 soldados brasileiros também colaboram na reestruturação do país. Esse é o maior contingente da missão. Atualmente, a estimativa é de que 90% dos desabrigados tenham voltado às suas casas, enquanto 146 mil continuam em situação de risco nos campos de refugiados pelo país. Apesar dos diversos problemas, novas escolas, estradas e principalmente hospitais estão sendo construídos. As ruas destruídas agora começam a dar lugar a avenidas que vêm recebendo iluminação pública. Hoje é preciso estar atento para encontrar as marcas do terremoto, não as físicas, mas as que ficaram no coração de cada um. E para descobrir no dia a dia as pequenas histórias de pessoas anônimas que buscam sonhos e oportunidades, apesar dos obstáculos. Tá aí, que bonito esse exemplo de superação. Depois de tantos anos de sofrimento, essas pessoas realmente merecem um momento de alegria, um momento de felicidade. Com certeza. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Muito bem. O Jornal do Marcos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Eu desejo para você, mais uma vez, um feliz 2015, de muita paz e muita saúde. Para você, uma excelente semana e até a próxima. Ótima tarde. Jornal do Marcos. Oferecimento: Pet Amigo Dog Walker. Passeios divertidos para seus cães você só encontra aqui.